Olá, este é o curso de Teologia Básica do Prime Teologia. Vamos passar agora a falar sobre a demonologia, um estudo que complementa a aula anterior sobre a angeologia. Quando pensamos na criação do mundo, vemos a Bíblia dizer que tudo o que Deus fez era muito bom. Então, o mal, ao se revelar em Gênesis 3, na figura de Satanás, na serpente que tentou Adão e Eva, ele quebra essa harmonia, tudo aquilo de bom que existia na relação. Se nós entendermos que a Bíblia não tem uma ordem necessariamente cronológica, os eventos não são explicados minuciosamente um atrás do outro, e pensarmos que o Apocalipse fala sobre também aspectos do passado, entenderemos que a criação de Deus é diferente. Ele criou o mundo espiritual antes deste mundo material onde vivemos. E neste mundo espiritual habitavam seres espirituais chamados anjos. Mas por causa de uma rebelião, eles caíram e passaram então a receber a designação de demônios. Eles têm como sua essência uma natureza imoral. Portanto, são chamados pela Bíblia de espíritos imundos ou espíritos malignos, também de forças espirituais do mal. Um aspecto importante a ser revelado é de que eles têm poder. Assim como os anjos, eles desempenham funções que requerem o uso de força. Ao pensarmos sobre os poderes, percebemos que os anjos e os demônios têm o poder em equilíbrio. Não há uma força maior dos demônios do que nos anjos. Mas, ao tomarem controle do ser humano, esta possessão demoníaca pode conceder ao homem uma força sobre-humana. É isso que vemos, por exemplo, no endemoniado gadareno, que foi liberto por Jesus lá em Marcos, e também na história em Atos 19, sobre os filhos de Seva. Assim como os anjos, os demônios possuem inteligência. Eles não são oniscientes, não conhecem todas as coisas, mas têm capacidade de deduzir, de planejar, de fazer ali coisas que necessitam deste raciocínio. A sua presença não é infinita, ou seja, eles não estão em todos os lugares ao mesmo tempo. Lembrando, eles têm a mesma natureza dos anjos e se manifestam de maneiras específicas em lugares específicos. Estão sujeitos a questões temporais. Com relação a Satanás, os anjos têm uma relação de submissão, ou seja, Satanás comanda toda a estrutura demoníaca. Eles atuam servindo a Satanás e aos seus propósitos. Em relação a Deus, os anjos se opuseram ao plano dele original no céu. E, muitas vezes, Deus pode usar ainda esta rebeldia para os seus planos e os seus propósitos. Nós vemos isso muito claramente na Bíblia, no Velho Testamento. Lutero, teólogo reformador, dizia que o diabo é o diabo de Deus, ou seja, nem mesmo os anjos do mal estão fora do controle de Deus. Em relação ao ser humano, eles têm uma função que pode confundir. Por exemplo, eles promovem a idolatria. Eles podem usar situações para dar poder a pessoas ou fazer situações que levarão o ser humano a se afastar de Deus, criar uma espécie aí de religião. Eles vão se opor ao sacrifício de Jesus. Eles vão negar que Jesus os venceu na carne. Eles vão tentar ensinar uma nova maneira, ou uma outra maneira das pessoas se relacionarem com Deus, que se afasta da revelação original. De muitas maneiras com que eles interagem com o ser humano, uma delas é manifestando doenças físicas e também o que poderia ser chamado de distúrbios mentais. Apesar disso, a Bíblia faz uma diferença. Existe uma doença que é de fundo natural, mas também existem doenças que são de fundo sobrenaturais, e estas podem ser resolvidas através da oração. Um aspecto claro é a perversão. Os demônios têm como interesse perverter as pessoas, perverter o plano original de Deus para o ser humano. E por isso eles podem incitar as pessoas a cometer o mal ou atividades impuras que quebram
o propósito de Deus para que o homem viva de acordo com a sua palavra. Também é importante entender quando a Bíblia fala de possessão. O demônio é capaz de possuir o ser humano, é capaz de tomar o controle daquele corpo e daquela mente. E muitas vezes a pessoa não vai entender ou saber o que está acontecendo. Eles são capazes de criar doenças temporárias, como a mudez, ou como a cegueira, ou deixar a pessoa tendo convulsões, ou mesmo tentativas de autodestruição. Mas tudo isso está dentro do propósito para revelar o poder maior que há no nome de Jesus, pois o nome de Jesus é capaz de se opor a tudo isso. Portanto, o cristão não deve temer os demônios, mas entender que eles fazem parte de uma realidade espiritual que está sob o controle de Deus. Quando pensamos sobre a hierarquia e o controle, vemos que no topo está Satanás, palavra que quer dizer adversário ou inimigo, mas ele atende também por outros nomes, como no Novo Testamento, diabo ou o acusador. A Bíblia fala em Jó de que ele tem alguma espécie de acesso diante do céu e está ali para acusar aqueles que servem a Deus, daí esta denominação. Ele é o inimigo de Deus, de tudo aquilo que Deus quer fazer. Ele também se transformou através do tempo no inimigo de Israel, tentando acabar com as promessas messiânicas, tentando acabar com o plano perfeito de Deus através da continuidade de Abraão e toda a sua descendência. Lá em Zacarias, o profeta fala da visão que ele teve e o diabo estava se opondo a Deus lá diante do trono. Ou seja, este embate, muitas vezes é chamado de a luta do bem contra o mal. Ele não tem uma verdade bíblica por trás. Deus não está em pé de igualdade com Satanás. Satanás é um anjo criado, ele não tem onisciência, onipotência e nem onipresença, mas toda essa estrutura de demônios que o servem muitas vezes podem confundir as pessoas se não entenderem verdadeiramente o que a Bíblia faz. No Novo Testamento, vemos Jesus sendo tentado no deserto por Satanás, revelando então um outro aspecto da sua personalidade. Ele é o tentador, ele tenta fazer novamente o que já havia feito com o ser humano lá no jardim do Éden. Ou seja, Jesus ensina um pouco da natureza de Satanás quando em João fala que ele veio para matar, roubar e destruir. Estes são os propósitos. Quando nós entendemos que a pessoa de Satanás é um ser espiritual real, nós vamos ver que ele também tem um propósito, ele também tem um plano e de muitas maneiras tenta se impor sobre o plano que Deus tem para a humanidade. Em Satanás está a origem do pecado. A Bíblia fala claramente que ele é mentiroso e pai da mentira, que ele é homicida desde o princípio e que vive pecando. Não aparece em nenhum momento na Bíblia a pretensão de mostrar uma mudança ou uma redenção ou uma salvação para este anjo, mas pelo contrário, de que ele ficará até o final dos tempos tentando combater tudo aquilo que Deus tenta estabelecer para o seu povo na terra. Ele dá origem ao pecado quando oferece para Eva a possibilidade do conhecimento do bem e do mal. E Eva escolhe o mal, assim como o anjo que estava no céu escolheu o mal, tendo se transformado, portanto, em Satanás. A oposição, o embate das hostes demoníacas e das hostes celestiais, elas acontecem de uma maneira que nós não compreendemos totalmente. Mas o propósito maior de Satanás é trazer para o ser humano a tentação, trazer a dúvida, trazer a culpa, trazer o medo, a confusão, a doença, a inveja, o orgulho e muitas vezes tentando destruir o testemunho do cristão. Por isso, diabolós, o termo, o acusador. Ele está criando situações onde ele prejudica ou tenta prejudicar o testemunho do cristão, tanto no céu quanto diante da sociedade onde o cristão vive. Porém, é importante frisar, o seu poder é limitado. Porém, é importante frisar que o ensino bíblico deixa muito claro que o diabo só faz aquilo que Deus
lhe permite. E existe a promessa que um dia ele será encerrado em cadeias eternas, ele será afastado totalmente do convívio e o ser humano se livrará dessa influência. No Antigo Testamento, nós vemos a palavra demônio sendo usada de uma maneira diferente do que no Novo Testamento. Por quê? Muitas vezes ele se apresentava para os seres humanos de outras formas. Ou seja, era ele que estava por trás de todo o falso Deus, de toda idolatria, de tudo aquilo que tentava se colocar entre Deus e o homem. Quando Jesus se manifesta como ser humano, ele tem um combate muito claro com as hostes demoníacas. A Bíblia fala claramente de que ele tinha autoridade sobre os espíritos imundos. E ele estabelece uma nova aliança com o ser humano. Jesus faz isso através da cruz, através do derramamento do seu sangue. E na cruz ele venceu, a Bíblia nos ensina, toda a força do mal. Todo o principado, toda a potestade foi vencido por Jesus na cruz. Por isso a Bíblia nos ensina de que os espíritos que vêm de Deus vão confessar que Cristo veio em carne. Os espíritos que não vêm de Deus, os espíritos imundos, têm a dificuldade, tentam levar o homem a negar a cruz, a negar a vitória de Cristo sobre eles. Quando nós falamos sobre o milênio, o reinado de Cristo vindouro, nós sabemos que o diabo terá a sua atividade restrita. Ele estará afastado por um tempo antes da sua derrota final. E o juízo que está lhe destinado, segundo Apocalipse 20, é o lago de fogo e enxofre. Ou seja, haverá um fim para a atividade do demônio e de todos os anjos que o seguem. Esta é uma garantia, esta é uma promessa. Não existe a ideia na Bíblia de uma batalha do bem contra o mal. O bem, representado por Deus, é superior, é maior, ele já venceu. E o mal está derrotado, é uma questão de tempo até que isso seja cumprido de uma maneira plena. Quando nós pensamos na igreja, no ser humano de hoje, é importante lembrarmos de que Satanás está ativo. Ele não está dormindo ou ficou restrito aos acontecimentos do passado. Ele continua atuando na terra e tentando fazer uma série de coisas que prejudicam o entendimento do ser humano do propósito divino. C.S. Lewis, o teólogo inglês, disse que havia dois grandes problemas na teologia. Um deles é nos preocuparmos demais, a ponto de ficarmos obcecados com a ação de Satanás. Ou seja, tudo se torna a atuação do demônio. Tudo que dá errado, todo qualquer problema é essa influência. E outra é de ignorarmos, é dizermos simplesmente o diabo não existe. Dentro da teologia, muitos tentam fazer isso, trabalhar a ideia de que o diabo é uma invenção, uma projeção, uma questão psicológica, mas não é isso que a Bíblia indica. O mal é real e a personificação do mal está em Satanás. Quando nós entendemos a questão que o diabo tem anjos que o servem e esses anjos podem interagir com o ser humano através de uma possessão, muitas dúvidas surgem. Mas a Bíblia conta de alguns casos de pessoas que tinham demônio. O termo usado é daimonizomai, ou seja, estava tomado, estava controlado. Mas não diz na Bíblia de que aqueles que têm o Espírito Santo podem estar debaixo de um espírito do mal. Ou seja, se cria um dilema. O salvo pode ser endemoniado? Não há indícios na Bíblia de que isso venha a ocorrer. Para entender exatamente a ação demoníaca, a Bíblia fala que existe um dom dado pelo Espírito Santo que é chamado do discernimento de espírito. Ou seja, eu vou conseguir separar o que é do bem, o que é do mal, o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Mas no livro de Atos nós vemos que o diabo tenta enganar as pessoas. Paulo está anunciando a palavra e uma mulher, diz a Bíblia, tomada por um espírito humano, confirmava que aquele homem falava e anunciava o caminho de Deus. Ou seja, o diabo estava falando a verdade, mas nem assim deixou de ser uma tentativa de engano, a ponto de Paulo precisar colocar a mão sobre ela e expulsar o demônio. A autoridade de expulsar o demônio não estava restrita a Jesus.
Ele disse de maneira muito clara, em Lucas, eu estou dando autoridade para vocês curarem doenças e expulsarem demônios. Quando veio o Espírito Santo sobre a igreja, a promessa de Deus é que ele nos capacitaria para ir contra também os espíritos do mal. Atos mostra Paulo dizendo que em nome de Jesus os demônios saíam daquelas pessoas. Ou seja, a igreja continua estabelecendo, em nome de Cristo Jesus, a vitória sobre o demônio e todos os seus anjos. Mas isso é importante ressaltar. A igreja recebeu a autoridade para manifestar isso para a glória de Deus, não como uma manifestação pura de poder, não como um exibicionismo, não como uma maneira de querer mostrar algo que não está glorificando a Deus. Todos os relatos que nós temos na Bíblia de pessoas sendo libertas, havia um propósito. Jesus ensina que essa libertação precisa ser garantida através da pessoa ser cheia do Espírito Santo. Caso contrário, a sua vida que era atormentada por demônios pode ser, então, mais prejudicada, porque voltariam numa quantidade ainda maior. Jesus, ao longo de seu ministério, mostrou na proclamação de que o reino vinha para quebrar aquilo que Satanás tentava impor sobre as pessoas. E é através da fé. Os cristãos têm condição de entender que este conflito espiritual está vencido. João vai escrever na sua carta que Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. Jesus fez isso no seu ministério terreno e a igreja continua fazendo isso até hoje. Concluímos então o nosso estudo sobre a demonologia, que, conjuntamente com o estudo da angelologia, nos dão uma dimensão maior da realidade espiritual que vivemos.